Eu me diverti muito com você hoje, viu? Agora poupe suas energias para a inauguração amanhã. Essa? No outro dia, a galera me mandou um direct lá na página do Insta, que você pode ver aqui embaixo, pra falar sobre o filme Uma Fazendinha Maluca. Depois que eu parei de dançar de alegria, eu resolvi me preparar pra missão. Eu separei o sábado pra assistir o filme, o domingo pra gravar o vídeo e a semana inteira pra poder editar, preparar e lançar na semana seguinte e garantir o engajamento. E aí se passaram 2 meses. Mas como todo mundo diz, antes tarde do que nunca, né? Né? Bom, eu decidi cumprir minha promessa de qualquer jeito. Afinal, eu não ia deixar vocês na mão. E vamos ser sinceros, quão ruim esse filme pode ser? Ah, não! Mas antes de continuar, que tal deixar o like aqui no vídeo? Pra ajudar, pra tentar fazer o canal sair do esquecimento, porque eu fiquei sem publicar vídeo durante algumas semanas, então o YouTube me puniu, me jogando no canto sombrio e esquecido, onde o George Clooney é o Batman. Se vocês curtirem aí, vai ajudar muito. Obrigadão. Bom, o filme começa em Praga, no século XIV, e a gente começa com um narrador contando sobre como Praga é uma cidade mágica, como coisas aleatórias acontecem. Ele vai narrando como se fosse, sabe, um narrador de histórias infantis contando uma cantiga de niná pra criança. Somos apresentados ao Jamie, que é um fazendeiro? Escultor? Produtor de ovos? O filme nunca deixa claro, e honestamente, pouco importa. O Jamie é um cara que tá chegando em Praga com a sua cabra falante, conhecida como Cabra, e os dois acabam chegando acompanhados desse pedaço inútil de ser humano conhecido como Matthew. E eu vou te explicar por que ele é um inútil, vagabundo, safado. Enfim, o Jamie, que é mais mosca morta do que o pai do McFly, acaba sendo colocado pra trabalhar na construção, mesmo que ele não quisesse, e à noite, ele e a Cabra vão beber no bar, onde eles são roubados. Eu quero parar um minutinho só pra dar um crédito pro filme por essa cena. Porque todo esse começo é da hora, sabe? É um negócio que eu gosto de chamar de crítica social foda. Tipo, a abertura do filme é cheia de críticas. A gente vê as condições de trabalho da época. A gente vê a galera se acidentando à torto e à direito e ninguém nem aí. A gente vê os moradores de rua lá nas escadinhas da igreja implorando por uma moeda de prata. Nem é ouro, é prata. Enquanto lá dentro, religiosos e políticos estão literalmente comendo e se esbaldando e à noite vão pro bar pra ficar curtindo adoidado e até jogar pôquer com Satanás. Basicamente, o Brasil. E essas críticas não tão sutis estão espalhadas por toda parte. Seja nos moradores de rua que estão atacando os novos moradores porque eles não têm licença pra pedir moeda, as crianças roubando ou os políticos tentando receber crédito por qualquer coisa que aconteça. Tem certeza que isso aí não é o Brasil, não? Enfim, no dia seguinte o Jamie volta a trabalhar e aí ele conhece a Cat, que é uma garota que mora junto do construtor do relógio da cidade chamado Mestre Hanos. E a Cat, como eu posso dizer, ela traz os 2 motivos principais pra esse filme ser tão conhecido. O Jamie fica imediatamente apaixonado pela personalidade da Cat. Mas nem tudo são flores, porque a Cabra começa a ficar com ciúmes do Jamie, porque ele tá muito amistoso com a Cat. E essa, senhoras e senhores, é a trama do filme. Um trio amoroso entre uma cabra, um bocó e uma peituda. Ainda é melhor do que Crepúsculo. Eu sei o que você é. Diga. Fazendeiro? Enquanto o nosso herói tá no seu dilema amoroso, a gente vê aquele pedaço inútil de carne chamado Matthew tentando se tornar o aprendiz do Mestre Hanos na construção do relógio. E esse Matthew, eu vou te dizer, mano, que borra botas, brother. Que covarde, que animal. Sério, mano, do minuto em que ele aparece o Senna até o final, o cara só passa vergonha. Sério, se o Jamie é o pai do McFly, o Matthew é, sei lá... Eu não sei um personagem, então eu não consigo. Se eu pudesse dar uma nota pra ele, seria dó. Eu acho que eu até diria que ele é um Jerry, mas mano, seria uma ofensa pro Jerry.
ele acaba ganhando a confiança do Mestre Hanus e recebendo as plantas de construção do relógio. Ah, e acho que eu não falei antes, mas basicamente o filme roda em torno da construção do relógio astronômico de Praga, que é um relógio que existe no mundo real, mó da hora, mas eu vou falar mais disso mais pra frente. Bom, quando eles veem que o Matthew recebeu os esquemas de construção, os outros alunos do Hanus ficam morrendo de inveja. E aí eles resolvem dar um jeito de sacanear o vacilão. Eles enganam ele durante a noite no bar, fingindo que são amigos dele, e aí começam a destruir os planos lá nas escondidas. Só que não é bem as escondidas, sabe? E é exatamente disso que eu tô falando. Tipo, de verdade, eu entendo. O Matthew é o cara tímido, ele é o cara tristão, ele é o cara que as pessoas passam a perna. Beleza. Ele passa tanto tempo na primeira metade do filme sendo chutado pra lá e pra cá, que ele tá desesperado por qualquer conexão humana. E quando os outros aprendizes pegam e falam pra ele, ei, vamos beber e tal, ele fica feliz. Ok, eu entendo. Mas brother, olha onde eles estão. Olha como eles estão. Eles estão em uma mesa onde o Matthew tá literalmente no meio da mesa, ele não tá nem na ponta, tá no meio. E o cara que tá destruindo os planos tá do lado dele. Do lado dele! E o pior é que os caras começam a rir que nem um monte de hiena, véi. Como ele não percebeu? Seu animal! Meu merda! Enfim, no dia seguinte o prefeito resolve inspecionar a construção do relógio, pede pra ver os planos e descobre que eles estão mais sujos e arruinados do que o nome do brasileiro no Serasa. Furioso, ele resolve presentear o culpado com uma boa dose de humilhação pública. E como o Twitter ainda não existia na época, ele resolve só prender o Matthew numa berlinda e começar a tacar tomate na cara dele. Honestamente, ele saiu no lucro. Enquanto tudo isso acontecia, o Jamie foi demitido da construção civil, porque ele é um incompetente, e contratado pelo Mestre Hanus, que precisava de um escultor para conseguir fazer umas esculturas que vai ficar lá no relógio astronômico. E como a Cat morava com o Mestre Hanus, isso deu tempo suficiente para a relação deles evoluir de sem sal para sem sentido. Porque cada dia que passava, a Cat ficava mais apaixonada pelo fato do Jamie ser o menos feio da cidade. A cabra, por outro lado, ficava com cada vez mais ciúme deles e começou a usar de toda a sua sexualidade animal pra conseguir reconquistar o Jamie. Puta que pariu, eu nunca achei que eu ia falar essa frase na minha vida. Depois que é liberado da berlinda, o Matthew volta pra casa assombrada que ele resolveu que era uma boa ideia dormir. E lá dentro, sem entender por que tinham feito aquilo com ele, consumido pelo ódio, ele vê um contrato surgindo no ar. E o que nosso nerdão faz? Assina. Tipo, o Matthew nessa história, ele é tipo aquele cara bom e religioso que é corrompido pela cidade, pelo espírito da cidade. Quando ele chega, ele vai vendo todas as coisas erradas que estão acontecendo. Adultério, violência, gula. Enfim, ele vai vendo as coisas e vai sempre segurando o crucifixo dele. E tipo, pensando, não, me proteja, me proteja. Só que nesse ponto ele tá tão desiludido com tudo que aconteceu, que ele literalmente larga o crucifixo de lado e se deixa levar pelo sentimento de ódio. No papel, é uma boa ideia. Na prática, os problemas dele teriam se resolvido se 1. Ele não entrasse na casa assombrada. 2. Ele olhasse pro lado. Qual é a dificuldade de virar a cabeça? Seu animal! Meu merda! Bom, agora possuindo poderes infernais, ele resolve se vingar do Mestre Hanus. Como? Ele manda uma carta pro prefeito da cidade, dizendo que o Mestre Hanus planejava criar outro relógio para outras cidades, o que leva o prefeito a tomar a decisão sensata de mandar o carrasco cegar o velho. E se você tá se perguntando por que o Matthew precisou vender a alma para fazer isso, é porque ele... Mas o Hanus, que segue a lei do olho pela engrenagem, pede pra Cat levar ele até o relógio, resolve tatear lá igual o Mr. Magoo, tira uma das engrenagens, joga fora e morre. Aí o prefeito e os guardas percebem que o relógio parou, sobem pra ver o que aconteceu e descobrem o corpo do Hanus com a Cat do lado e o relógio sem funcionar. Porque aparentemente o Hanus odiava a Cat. Para resolver a situação, eles decidem usá-la como moeda de troca. E aí eles falam que eles vão enforcá-la se a última pessoa que mexeu no relógio não conseguir consertá-lo. Quem é a última pessoa? O Jamie.
É sério? O Jamie passa o resto do dia tentando entender os esquemas do relógio e ignorando a cabra. Eles acabam dormindo e quando acordam, ele descobre que a cabra comeu todos os esquemas. Sentindo-se culpada por ter basicamente condenado a Cat à morte, a cabra resolve compensar as coisas. Vestida de humana, ela vai até a rua principal, onde a Cat estava sendo arrastada pra forca. E assim, eu simplesmente amei como as pessoas da cidade são animais sedentos por sangue. A moça que mata a gente deve ser apedrejada. Por sorte do destino, nesse exato minuto, o Matthew finalmente percebe que assinar um contrato conjurado das chamas do inferno pode significar que ele vendeu a alma. E aí ele se desespera. Ele sai correndo, jogando as moedas pro lado e gritando: eu não quero dinheiro! Eu não quero dinheiro! Eu quero minha alma! Socorro! Ele acaba batendo de frente com o carrasco, que larga a carruagem que ele tava levando a Cat, que despenca a rua abaixo. Isso faz com que a Cat fique longe da multidão por tempo suficiente pra cabra ter uma ideia. Enquanto isso, o Jamie, que já tinha praticamente desistido, finalmente consegue fazer algo de útil da vida dele e conserta o relógio. Só que quando ele sai pra poder avisar pras pessoas que ele tinha conseguido, ele descobre que eles resolveram enforcar a prisioneira mais cedo. Só que ela não era a Cat. O Jamie e a Cat resolvem ir ver o corpo da prisioneira, que agora vocês já devem imaginar que era a cabra. E se vocês estão se perguntando como o carrasco confundiu isso com isso, é porque ele sofre de uma condição especial conhecida como Estupidez terminal. Mas concluindo, os dois ficam tristes, chateados, tudo triste no mundo, tá chovendo, se eu não me engano. Aí o corpo da cabra cai no chão, um cadáver frio, e a gente descobre que a cabra tá viva. Ela conseguiu escapar metendo uma de MacGyver. Ela resolveu perdoar a Cat, aceitar que jamais teria o coração do seu amigo humano, e os três partem pro horizonte vivendo felizes pra sempre. E o Matthew, vocês perguntam? Algumas pessoas dizem que ele tá correndo até hoje. Assim, honestamente, o filme é estranho. Certo? Ele é estranho, toda a história é estranha, o ritmo é estranho, parece que o filme não sabe o que ele quer ser, não sabe se ele quer ser um filme pra adulto, não sabe se ele quer ser um filme pra crianças. Aí eu resolvi pesquisar um pouco a respeito e descobri algumas coisas mais perturbadoras ainda. Parece que a história do filme é baseada em um conto real da cidade de Praga. Só que o conto não é sobre uma cabra falante que se apaixonava por um ser humano. Era uma lenda sobre a criação do relógio astronômico e como o criador do relógio foi cego pelos financiadores para que ele não pudesse jamais criar outro relógio desses para qualquer outro lugar. O que até dá pra entender. Tipo, tem vários vídeos sobre o relógio real. O relógio ele tá na parede sudoeste da antiga prefeitura de Praga. E ele tem 3 características distintas. Primeiro, ele mostra a posição do Sol, da Lua, junto de alguns dados astronômicos. Segundo, tem várias estátuas de santos e caveiras e um monte de coisinhas assim, o que é meio que comentado no filme, porque o Jamie é o cara que construiu várias estátuas e que decidiu assaltar o cemitério atrás dos esqueletos. Ladrão! E por fim, o relógio tem um mecanismo que faz com que bonequinhos representando os apóstolos saiam de tempos em tempos, fazendo barulho, se movendo de lá pra cá e tal. É um negócio bem legal. Eu sei que parece pouco hoje, mas pensa que isso daí foi feito em 1410. É praticamente como levar o homem à lua pra galera daquela época. Então fica a pergunta, por que diabo focaram tanto na história amorosa do Bocó com a peituda e a cabra, ao invés de focarem na construção do relógio? Olha, eu não sei, mas aparentemente alguns membros da equipe tinham gostos peculiares. O filme foi a primeira animação na história criado inteiramente por um estúdio da República Tcheca. Foi dirigido por Jan Tomanek, lançado em 2008 e custou mais ou menos 1,8 milhões aí de orçamento. O que a gente vê. Ele acabou ganhando vários prêmios também, se tornando a maior animação tcheca da história do mundo. Porque também é a primeira construída só pelos estúdios tchecos. Mas ele é bom? Não é ofensivo, não é ruim, mas é estranho. Como eu falei, eles não sabiam direito onde eles estavam apontando. Em várias entrevistas, o diretor comentou que ele queria fazer alguma coisa parecida com a Pixar, do tipo de ter piadas que são entendidas pelas crianças e pelos mais velhos. Não deu muito certo. Mas tem uma coisa nesse filme que é imperdoável. Cadê a fazenda? Mano, a gente tem cabras falantes, o diabo jogando truco, cavaleiro sem cabeça soprando uma corneta, um galo cocainado, porque aquele galo tá cheio de cocaína, você não vai me convencer do contrário. Um moleque pelado que eu não sei o que tá fazendo, um bicho peludo com uma língua gigante, mas não tem uma fazenda. O nome do filme é Uma Fazenda Maluquinha. Cadê a fazenda?
Cadê as vacas? Ah! Eu tô velho demais pra isso, na moral. Obrigado por estar comigo até aqui. Até a próxima. Vocês não vão voltar, né? Ah.